Olá, meus amigos, como vocês estão? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Já tem alguns dias que eu não gravo, né? Mas é por um motivo nobre. Bom, gente, o que eu quero falar com vocês hoje é algo que realmente ressoa muito para mim, que foi um divisor de águas, né? Primeiramente, isso aqui é um diário, é a minha experiência. Aquilo que você achar que serve para você, que ressoa com você, você guarda. Aquilo que você achar que não combina com você, você pode deixar para lá, né? Esquecer, deixar para lá. Porque cada um de nós chega nessa vida com uma bagagem de outras vidas, né? E com uma missão, cada um tem uma forma diferente de ver a vida e a sua verdade, aquilo que ressoa melhor, né? Então é isso, gente. É a expansão, esse é o diário da minha expansão de consciência que eu espero que ressoe, que ajude outras pessoas que estão na mesma jornada. E então, gente, algo que foi muito legal que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que aconteceu comigo, que tem acontecido, que foi um divisor de águas, um conhecimento sobre que me ajudou muito a como chegar, né, a um equilíbrio. Porque como eu já falei aqui antes em outro vídeo, eu tava numa situação assim de um nível assim muito desesperador de querer obter conhecimento e querer me iluminar, né? Querer fazer com que me tornar chegar nesse tão sonhado sexto degrau aí, apesar de que quando chega no sexto degrau, chega no estado de Buda, que você faz assim, você cocria, já não tem muito mais interesse de nada na vida e você, tipo, chega um momento que acaba o seu papel aqui nessa terra, né? Porque assim, a gente veio pra cá pra experimentar e nessas experiências ir evoluindo até chegar no nível máximo, aonde a gente vai ter a fusão total com o todo, e a fusão com o todo é voltar para as nossas origens, que é o todo, o divino, né? Que é o que Neville Goddard, Paramahansa Yogananda, Buda, todos esses alcançaram Jesus, né? Essa fusão aí com o todo. Mas eu queria muito chegar nesse estado aí muito mais avançado e eu tava com muito afinco de estudar e aprender e ia me tornar uma co-criadora consciente. E eu achava que para chegar nesse estado de me tornar uma co-criadora muito consciente, eu precisava assim, estudar muitos anos, estudar muito e me esforçar bastante. Então eu estava focando muito no meu esforço físico, né? Tentando fazer acontecer, quando na verdade não é assim, né? A gente sabe que a gente tem que soltar. Então eu estava assim, ao ponto de não conseguir mais sair para os lugares, a não ter mais interesse em nada, só em estudar, estudar. E eu ficava pensando, poxa, eu não quero que demore muitos anos para eu me iluminar. Eu quero me iluminar, quero me iluminar, quero me iluminar, né? E isso não estava mais se tornando muito saudável para mim, né? Porque eu já estava só pensando em estudar, 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 como se eu tivesse que chegar em algum lugar, algum nível de consciência, chegar em algum lugar. E não é assim, né? Mas pela forma como eu estava entendendo, né, das palestras e tudo mais, eu achava que eu tinha esse lugar para chegar realmente. E é um lugar onde todos vão chegar, mais cedo ou mais tarde vão chegar, né? E a gente sabe que demora muitas encarnações para a gente chegar num estado assim tão elevado de consciência. E isso daí é o que fala no livro o Kybalion, que eu estou lendo, que fala sobre que o mestre hermético, ele já vem de muitas vidas agregando o estudo do hermetismo, para ele chegar numa encarnação e se tornar um mestre. E Abraham também explica a mesma coisa. Alguém perguntou para Abraham sobre Mozart, né? Por que nasceu já desde criancinha, já era um gênio, né? Com 4 aninhos de idade, o Mozart já tocava, né, ali piano. E ele ficou perguntando isso, por que nascem pessoas que são gênios, que são talentos natos? E ele queria tocar piano, mas como que ele vai ser igual Mozart? Aí Abraham explicou que você não pode olhar para a vida de uma outra pessoa e achar que ela tem só aquela vida, que ela já nasceu daquele jeito. E aí
porque você não sabe quantos anos a alma daquela pessoa tem, né? A alma é eterna, né? É energia. Então, já teve muitas vidas. E quando a gente vai tendo sonhos, desejos, anseios, vontades, essas vontades elas vão se acumulando no nosso campo vibracional, que se chama o nosso vórtex, que Abraham fala de vórtex. E você acumula tanto desejo, tanta vontade lá dentro, que você tem que demorar muitas vidas, muitas existências para você viver tudo, né? Então, Mozart provavelmente já veio com algo, com uma bagagem de uma outra vida, e é por isso, é assim que se explica os talentos natos, as pessoas que adquirem riqueza com muita facilidade ou que nascem em famílias muito ricas. Encarnações anteriores, eles justificam a origem, aonde a pessoa nasce, como ela vive hoje, né? Encarnações anteriores. Então, esse estado de consciência tão elevado provavelmente já veio de outras vidas, né? Não foi você não pode pegar uma pessoa, por exemplo, que nasceu numa tribo aborígene, que não sabe nem sabe escrever, não sabe nada direito, e botar ela para ser presidente de um país, né, dos Estados Unidos. Não tem como, porque para chegar no nível de consciência de ser um presidente de um país, você tem que ir, olha, né, muito. Esse é só um exemplo, né, gente? Para chegar a um nível de consciência, de exercer, sei lá, algum grande cargo, ou de virar um mestre, né, espiritual, enfim, são vidas, muitas vidas. Então, né, gente, a gente já deve ter vindo aí com uma bagagem boa pra gente já estar assistindo vídeos assim, se iluminando, né? A gente já veio a nossa alma é antiga, como diz Cryon, que é uma consciência também canalizada, que é aqui dos Estados Unidos, e o professor, ele até mencionou já, Cryon. Ele começa as palestras dele falando assim, Hello, old souls. Ele fala assim, olá, almas velhas, né? Almas antigas, almas anciãs, porque todos ali, ele fala, todos aqui, já são almas velhas, já vieram de muitas vidas, né? Então, assim, gente, eu entendi isso e eu fiquei assim de, poxa, eu tenho que parar de me espremer tanto, sabe? E estudar pelo prazer, estudar pela alegria, estudar pela expansão, né? Estudar pela inspiração, não porque eu quero chegar em algum lugar e então fazer assim e co-criar tudo o que eu quero. Eu tenho que me divertir na jornada, estudar pelo prazer, pela alegria. Eu tenho prazer de estudar, né? Porque eu sei que eu vou estar evoluindo. Mas existe um nível de alinhamento que você pode alcançar sem precisar, eu tenho que virar Buda, né? Que é esse nível que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi com Abraham Hicks e que, gente, eu tenho botado isso em prática na minha vida e tem sido muito, muito, muito legal. Então, primeiro você precisa entender que não existe só esse mundo material. Tem até uma palestra do professor Hélio onde ele diz, não existe um mundo material, é o nome da palestra, tá lá no caminho das palestras, não existe um mundo material, né? Então, Abraham explica que existe esse vórtex, que é um lugar onde o seu eu superior, a sua versão espiritual está, né? Então, esse vórtex é para lá que vai todas as ideias, todos os pensamentos que você emana, né? Pensamentos são coisas, pensamentos são ondas de informação, então eles se tornam onda, né? Eles se tornam, são partículas em potencial, né? Eles se materializam. Então, quando você emite os pensamentos, tudo que você cria com sua mente vai para esse local chamado vórtex, e é lá onde está a sua centelha divina. Então, quando você sonha com a casa dos teus sonhos, quando você faz seu quadro de visualização, quando você se imagina tendo a vida dos seus sonhos, tudo isso vai para o teu eu superior, que está nesse local chamado vórtex. E quando você se alinha com a tua centelha divina, com o teu eu superior, você fica num modo que Abraham chama de modo recebedor, que é um modo que você está, primeiro você pede, no livro Peça e Será Atendido, que é o livro de Abraham Hicks, ele explica que são 3 passos. Primeiro, o contraste, que é os problemas da vida e tal, ele causa você a pedir, a ter vontade de ter algo. Então, você pede. Primeiro, você pede e o universo, né, recebe. O universo recebe. O segundo passo é com o universo, que é ele recebe lá,
né? E ele materializa, ele transforma, ele colapsa, né? A centelha vai colapsar para você. E aí o terceiro passo é você receber. Só que é nesse terceiro passo que a gente fica travado e volta pro primeiro, que é pedir. Então, a gente tem que pedir, emanou, soltou para a centelha recebeu, a centelha vai colapsar a função da onda e aí vai descer para você. Só que só vai descer se você estiver no modo recebedor. E o modo recebedor é quando você está em alinhamento com o seu eu superior, com a sua centelha divina. Mas como se alinhar? Né? Eu pensava que eu tinha que estudar muito, eu pensava que eu tinha que ler muitos livros e ficar em horas e horas de meditação, sabe? E ficar 8 horas, 10 horas por dia em estado de meditação para poder materializar e me tornar, sabe, uma co-criadora consciente. Mas não precisa, gente, disso. Claro que é bom, né? A meditação é maravilhosa. Então, Abraham explica o seguinte, que o nosso estado em que a gente se alinha com a nossa centelha é simplesmente quando a gente solta. Então, o professor Hélio sempre fala sobre soltar, né? Soltar, que é quando você confia no universo, né? Abraham coloca o exemplo de um agricultor que faz uma plantação de milho e ele sabe que no tempo certo forças da natureza irão ser exercidas naquelas sementes de milho e vai transformar aquilo numa planta e vai dar fruto e ele vai poder colher. O agricultor, ao plantar uma semente, ele não vai lá abrir a terra para ver se a semente germinou. Ele apenas espera, ele solta com confiança de que a natureza vai se encarregar de fazer crescer. A única coisa que ele faz é regar, é cuidar, fazer a parte dele lá, né? E no devido tempo ele colhe. Se a gente fizer dos nossos pedidos para o universo como uma semente, onde a gente planta e o solo é o universo, é a nossa centelha divina, a gente apenas espera o tempo da colheita chegar. E o problema é que a gente duvida, a gente abre a terra para ver se a semente veio. A gente duvida. Esse é o problema e volta para o passo 1. Então, o modo recebedor é simplesmente você soltar. Você se alinha com a sua centelha. E Abraham dá um exemplo muito interessante que é, imagina uma rolha de vinho, né, de garrafa de vinho que é feita de cortiça. Se você joga na água, ela vai flutuar naturalmente. Isso é quem nós realmente somos. A gente naturalmente flutua. Mas o pensamento negativo, a dúvida, é o ato de pegar essa rolha e afundar ela na água e ficar segurando ela lá embaixo. Isso é o ato de duvidar, isso é o ato de pensar negativo. Então, quando você solta os pensamentos negativos, a rolha simplesmente vai flutuar para a superfície da água. Então, é por isso que Abraham fala, ou você tem que ter pensamentos positivos o tempo todo, sempre, emanar puro amor, ou você não tem que pensar nada, ou você tem que esquecer, ou você tem que ficar em ponto zero. Então essas são as duas formas que nos coloca em alinhamento com a nossa centelha e nos coloca em modo recebedor. É por isso que eu tenho certeza que você deve ter alguma experiência para contar de que você queria tanto uma coisa e quando você esqueceu que você queria essa coisa, a coisa veio, né? Você estava em modo recebedor. Então, ou você pensa positivo, mas pensar positivo sempre, Abraham mesmo fala, que não é todo mundo que consegue. E a gente não consegue o tempo todo. Ele até fala que a própria Esther, depois de tantos anos de meditação, que hoje em dia ela apenas fecha os olhos uma vez, dá uma respirada, apenas uma respirada e solta, e já é Abraham falando, né? Então ela já está com ela já chegou nesse nível aí de acessar a centelha tão fácil. Só que mesmo assim, coisas do dia a dia às vezes ainda incomodam ela e ela tem que lembrar. E aí ela volta novamente para o modo recebedor, para a iluminação. Então, por isso que é muito importante, gente, a meditação. Se você está fazendo ressonância e não está meditando, eu sinto dizer, mas vai ser muito difícil, talvez impossível, não sei. Gente, eu não posso falar, mas eu acho que vai ser bem difícil você conseguir resultados.
Porque a única coisa que muda a vida da gente é a conexão com a centelha. A conexão com a nossa centelha deve ser a nossa prioridade, deve ser a busca máxima da nossa vida, que é a nossa conexão com o nosso Deus interior, que é Deus dentro de nós, a nossa centelha, que é a nossa busca por Deus. É isso, né, que Jesus se referia ao dizer buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Isso é o reino dos céus, é dentro de vós. E dizer, aonde está o reino dos céus? Jesus diz, está dentro de vós. Quem é o reino dos céus? A tua centelha. E aonde está a tua centelha? Dentro de você. E quando você aquieta sua mente, quando você cala esse personagem que a gente chama de ego, que é quem nós somos nessa terra aqui, que é esse personagem, mas não é quem nós verdadeiramente somos, quando você aquieta este personagem, você dá espaço para conexão com a sua centelha. E aí você consegue ter aquilo que chama inspiração. E aí vem de dentro. Aí surge uma ideia, surge oportunidade e aí os caminhos vão se abrindo naturalmente. E você vai vendo a consciência mudar, a consciência vai mudando. E quando a consciência muda, tudo muda. Quando a consciência muda, tudo muda. E isso serve para qualquer coisa na nossa vida, né? Então, a nossa prioridade máxima deve ser conexão com a centelha. Então, a conexão com a centelha você obtém de que forma? Isso é uma iluminação. Através dessas duas formas. Ou você se sente feliz, está sempre na alta frequência, né? Em altas frequências, ou você fica em ponto zero. É por isso que Abraham fala, quando você estiver triste, quando você estiver em baixa frequência, vá dormir. Porque aí você cessa o pensamento e aí você se reconecta com a fonte. Ou vá meditar. E quando você cessa a atividade mental ali, a atividade do pensamento, né? Você se reconecta também. E uma coisa tão legal, gente, que eu senti... E você vai começando... Quanto mais você medita, mais você vai sentindo que a tua centelha divina, ela tá com você o tempo todo, né? Você pode até dar um nome para esse teu eu superior. Você pode dar um nome para a tua centelha, como Esther deu pro dela, que é Abraham, né? Você pode dar um nome, você pode falar com a tua centelha. Então, quando você atinge esse nível de intimidade com a tua centelha, através da meditação, mesmo durante o dia a dia, nos afazeres da vida, você vai falar com a tua centelha e ela vai te responder. Né? E eu achei muito interessante que Esther contou que uma vez ela foi ao supermercado e o marido dela, Jerry, falou assim, Esther, chama Abraham, que Abraham vai fazer as compras com a gente. Eu quero que Abraham faça as compras, só para ver o que ele vai botar no carrinho, né? E aí eles fizeram as compras e foi bem legal. E aí eu tava no supermercado esses dias e aí eu nunca tinha acertado comprar manteiga aqui, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Porque a manteiga do Brasil ela é muito boa, aquela manteiga de sal, bem gostosinha. Não é muito saudável, mas é bem gostosinha. E aí, aqui as manteigas daqui são muito assim, margarina, não tem assim um gosto muito bom. E eu nunca tinha acertado. E aí eu tava no supermercado, na prateleira de manteigas e olhando aquela infinidade de tipos de manteiga. E eu já tinha testado tantas, né? Já tô 1 ano aqui. E não tinha acertado nenhum. Aí eu falei assim, eu me lembrei da história de Esther, né? Aí eu falei assim com a minha centelha, né? Tem um nome que eu dou pra minha centelha, né? E uma imagem que eu tenho dela, né? Que outro dia eu vou falar pra vocês como é que é. E aí eu falei, né? O nome, e eu falei, me ajuda a escolher uma manteiga, que eu não sei. Você pode me ajudar a me escolher manteiga? Gente, na hora veio um impulso dentro de mim, a minha mão foi numa manteiga lá. E aí eu fiquei assim, quando eu olhei lá, não era uma manteiga muito barata, tá, gente? Aí tava lá, manteiga feita com leite de vacas criadas ao ar livre que só se alimentam de pasto. Ou seja, não era um leite feito com leite de vacas que vivem em lugares onde, por exemplo, aquelas indústrias que as vacas ficam presas e comem ração. Não, era um leite feito com leite de vacas que vivem no pasto, livres no pasto e só se alimentam de pasto. E aí eu fiquei assim, parece, né, boa. Trouxe para casa a manteiga e, gente, quando eu fui experimentar, nossa, gente, que manteiga maravilhosa.
e bem parecida com as manteigas ali, que a gente tem umas manteigas de alta qualidade no Brasil, né? Que eu não tinha achado aqui ainda. O gosto, assim, de manteiga mesmo. Aí nossa, essa daqui vai ser sempre essa que eu vou comprar. Então, eu fiquei feliz. E assim, outras coisas que eu poderia contar aqui pra vocês, gente, desde que eu compreendi que a nossa centelha, ela se conecta com a gente se conecta com a nossa centelha, quando você cessa o pensamento, ou quando você está em modo recebedor, quando você está feliz, quando você está emanando positividade, em alta vibração. Você apenas fala com a tua centelha. Quando você sentar para meditar, senta com a intenção de se conectar com a tua centelha. Ok? Quando você estiver, como eu falei, no supermercado, em qualquer lugar, que você precisar de uma decisão, fala com a tua centelha, que ela vai te responder. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, que ajude vocês e que você possa se conectar, meditar com a intenção de se conectar com a sua centelha, porque eu tenho certeza que ela vai falar com você, tá? Então é isso, até mais, um beijo, vamos ficando por aqui.